Amigos e irmãos, a paz do Senhor. Nós somos o canal Testemunho Bíblico e hoje nós estamos trazendo mais um vídeo para todos vocês. Antes já pedimos encarecidamente que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. Também compartilhe esse vídeo em grupos de WhatsApp, no seu Instagram ou em qualquer outra rede social que vocês tiverem. Hoje nós estaremos tratando sobre um tema bastante relevante: angelologia, o estudo dos anjos. Quem são os anjos? Qual é o significado etimológico da palavra? Qual o propósito deles serem criados? Nós estaremos tratando sobre isso neste vídeo. O sentido etimológico da palavra anjo quer dizer mensageiro. Observe isso quando nós lemos em Hebreus, capítulo de número 1, versículo 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ou seja, como nós vimos no texto, os anjos eles são comissionados por Deus para auxiliarem aqueles que hão de herdar a salvação, ou seja, os cristãos. Nós precisamos ter em mente que os anjos eles foram criados por Deus. Agora a pergunta que iremos responder é: quando que ele foi criado? Será que os anjos eles foram criados antes do ser humano, antes de Adão e Eva, ou depois? Em Jó, no capítulo de número 38 e o verso de número 7, as escrituras sagradas declaram o seguinte: quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. A palavra estrelas da alva e filhos de Deus, elas apontam para os anjos. Se você ler Jó capítulo 1, versículo 6 e 7. Ou seja, Deus estava perguntando para Jó onde é que ele estava quando os anjos estavam cantando em um coro celestial no dia da criação. Ou seja, nós podemos perceber que por esse texto os anjos eles foram criados antes dos seres humanos. Também é interessante analisar que, assim como já foi falado, o anjo é criado por Deus. Nós sabemos que nós já falamos sobre os atributos de Deus, e um dos atributos é a sua eternidade, ou seja, Deus não tem início nem fim. Deus ele é. Mas Deus criou o homem e o homem é mortal. O homem ele teve o início de criação e ele tem um dia de partida. Mas os anjos, ele está no meio termo. Ele foi criado por Deus, ele tem o início, mas ele não tem o fim. Ele não é limitado como o homem, o dia de sua morte. Não, eles foram criados para serem eternos. Deus os dotou de qualidades, e uma dessas qualidades foi o fato de eles coexistirem. Nós precisamos entender que eles não são Deus. Os anjos eles não são dignos de serem adorados. Tanto é que em João, no capítulo 19 do livro do Apocalipse, quando ele foi adorar um anjo disse que ele não poderia receber adoração. O anjo ele tem qualidades que nós, como seres mortais, não temos. São poderosíssimos, entretanto, não possuem os atributos divinos e, portanto, não podem ser reverenciados ou adorados. E para você observar sobre o poder que os anjos têm, alguns poderes que ele possui, que foi dado por Deus, você pode ler em Salmos 103 e o 20, onde está expressamente sobre o poder do anjo. Nós precisamos entender também que Deus ele criou grupos de anjos, ou seja, ele criou classes hierárquicas no reino angelical. E nós vamos perceber neste vídeo quais foram as classes criadas por Deus de anjos e quais as suas funções. E a primeira classe que gostaríamos de destacar são os arcanjos. A palavra arcanjo, ela tem o sentido de príncipe, de ser superior. Ou seja, o arcanjo, ele é o anjo-chefe dos anjos. Ou seja, o arcanjo, ele é o comandante, ele é o príncipe de um determinado grupo de anjos. Por exemplo, em Daniel, no capítulo 10, nós vemos que o arcanjo Miguel, ele é cognominado um dos maiores príncipes dos seres angelicais. Ou seja, nós podemos perceber que até na classe de arcanjos possui uma ordem hierárquica. Miguel é um dos principais e outros arcanjos lideram outros grupos específicos de anjos. A segunda classe angelical que nós queremos tratar é sobre o querubim, que no plural querube significa adorador. O serviço do querubim, ele representa a adoração, a majestade de Deus. Quando nós observamos em 1 Crônicas, capítulo de número 13, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz que Deus habita entre os querubim. E nós também podemos fazer uma comparação em dizer que Deus ele habita entre os louvores que o salmista diz. Então nós vemos que o querubim é exatamente para isso, para mostrar majestade, o louvor,
de Deus, porque a palavra querube quer dizer exatamente isso, adoração, bem dizer, louvar, exaltar a Deus. Outra classe de anjos, de seres angelicais, são os serafins. O termo serafim, ele remete à ideia de flamejante, reluzente. Os serafins, eles são responsáveis pela adoração no céu. Em Isaías, no capítulo 6, a Bíblia declara que os serafins, eles entoavam um cântico a Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Ou seja, os serafins, eles são responsáveis pelo louvor, pela adoração, pelo serviço, pelo ministrar a Deus. E eles receberam essa incumbência específica da parte de Deus, dos serafins. Como já foi falado, os anjos, eles foram criados por Deus. Deus o atribuiu de poder, não de atributos que pertencem a Deus. E entre esses, houve alguns que decaíram, houve alguns que quiseram ser maior do que Deus, como todos vocês já sabem, o querubim Lúcifer. Ele era um dos maiores, o querubim ungido, assim como fala em Ezequiel capítulo 28. Nós vemos que Deus, ele dotou Lúcifer, esse querubim criado, esse querubim ungido, de grande excelência, de grande poder. Deus, em uma linguagem coloquial falando, Deus, ele dotou Lúcifer de qualidades que ele não deu para nenhum outro anjo. Nós podemos perceber em Ezequiel capítulo 28 que Lúcifer, ele era um anjo admirável, notável no coro celestial. Nós percebemos também que ele, ao notar a sua grandeza, ele pensou ser igual a Deus. E nós percebemos que em Apocalipse capítulo 12, ele arrastou após si 1/3 dos anjos. 1/3 do coro celestial foi influenciado por Lúcifer. E consequentemente, eles foram expulsos do céu. Nós precisamos ter em mente também o seguinte: Deus, ele criou os anjos dotados de intelectualidade. Ou seja, Deus, ele disse para os anjos: você tem livre arbítrio de me escolher e de não me escolher. Nós percebemos que Deus não criou os seres angelicais para servirem a Deus de forma mecânica, de forma mecanizada, de uma forma ordenada. Não, Deus dotou os seres angelicais de livre arbítrio. Ele falou: vocês me sirvam ou vocês não me sirvam. Infelizmente, Lúcifer escolheu o não servir, e com ele 1/3 parte dos anjos. É interessante observar também que, assim como Marcos falou, que Lúcifer, ele queria ser semelhante a Deus. É interessante observar uma coisa: não é porque Deus deu poder ao anjo, alguns poderes, que ele poderia ultrapassar a Deus, que ele poderia ser maior do que Deus, porque nós sabemos que não há ninguém que possa ser maior do que Deus. É por isso que Lúcifer, ele diz: sentarei, em Ezequiel 28, sentarei no trono de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Ele em nenhum momento queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus, porque maior do que Deus, nenhum anjo, nenhum humano pode alcançar. Então nós vemos que os anjos, eles foram criados por Deus, que existem classes hierárquicas desses anjos, que existem príncipes que tomam conta dessas classes de anjos, denominados arcanjos. Nós percebemos também que um anjo, ele arrastou após si 1/3 parte das estrelas, conforme Apocalipse capítulo 12, é representado ali pelo dragão, Satanás. Nós precisamos também ter em mente que os anjos, eles são enviados por Deus para auxiliarem os cristãos, aqueles que hão de herdar a salvação, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 14. Deus, ele dá livramento através dos seus anjos a nós, que havemos de herdar a salvação. Assim como nosso irmão, assim como o pastor falou, assim como já falamos, os anjos, ele é mensageiro de Deus para também auxiliar os cristãos. Quando nós observamos no Salmos 91 e o versículo de número 9, diz assim: Salmos 91 e o verso 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Então observe o seguinte: os anjos são criados por Deus, mas eles são ministradores do céu. Eles são enviados por Deus para livrarmos os cristãos, para livrar de algumas ciladas, algumas circunstâncias. Mas é importante nós ressaltar novamente, assim como já foi falado, que em nenhum momento anjo merece ser adorado. Pois bem, chegamos ao fim de mais um vídeo. Nós pedimos encarecidamente que você dê o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a esse rico conteúdo. Talvez que você possa estar nos seguindo nas redes sociais.
O meu Instagram, o Instagram de Marcos, estão aparecendo aqui embaixo no meio da produção, que você possa estar seguindo, e também o Instagram do Testemunho Bíblico, que você possa estar seguindo, porque sempre quando lança vídeo novo, nós notificamos a todos. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.